meu nome é Guilherme Silveira e hoje eu vou dar uma olhada nos dados de Covid para a gravidez, mais ou menos isso. Vamos lá! Olá, cientistas! Bem-vindas, bem-vindos ao canal Mais Pop que K-Pop. Hoje eu vou tentar resolver um problema meu que eu tô faz um tempinho tentando caçar e encontrar e resolver e não consigo. Quem sabe agora eu conseguirei. Mas antes, a pausa para água, para tirar a água da frente. E vamos lá. Então, o ponto é o seguinte, eu queria entender, já tem alguns meses, como que tá o risco, se o risco vem diminuindo para pessoas que possuem comorbidades, mais especificamente para as pessoas durante a gravidez. O risco de morrer de Covid, o risco de ser hospitalizado ou hospitalizada, de ir para a UTI, tem aumentado, tem diminuído? Como que isso tem sido influenciado com o passar da pandemia? Estou mais interessado, obviamente, no momento atual, pós-vacina, pós-Omicron, né? No momento que eu estou gravando este vídeo, que é pós a existência da vacina, é uma aplicação em São Paulo, no estado de São Paulo, razoavelmente genérica, já também na Omicron bem espalhada por aqui. Então, eu queria entender um pouco disso. Porém, eu procuro reportagens, procuro relatórios, procuro papers. Os papers têm saído bem poucos, têm começado a sair os papers a respeito de Omicron em certas situações, mas não necessariamente em comorbidades. Então, o que eu vou fazer? Falei, deixa eu procurar os dados. E o site do SEAD, né, do governo do estado de São Paulo, para essa parte do coronavírus, tem várias informações interessantes que, né, tentam um pouco, ajudam um pouco a tranquilizar de uma certa forma, porém é claro que tem toda uma preocupação, porque a gente tem que lembrar que é uma doença que mata, como diversas outras doenças que podem ser graves também. Então a primeira informação que traz aqui para mim é que a letalidade em São Paulo é 3,5%, no Brasil é 2,7% e no mundo 1,8%. A gente tem que lembrar que isso daqui é a letalidade histórica, é acumulada desde o começo, lá de dezembro de 2019, né, quando começou o coronavírus, então todos os casos e todos os casos de pessoas que vieram a óbito, etc, né? Então, por isso que ela é tão mais alta, né? Porém, do mundo também é isso, e a letalidade no mundo é mais baixa, o que mostra, infelizmente, uma realidade que historicamente tivemos muito mais mortes por aqui do que em relação ao resto do mundo, quer dizer, fizemos menos para proteger a nossa população do que a média da população mundial, né? Na mediana, talvez, algo do gênero. Talvez não estou sendo muito preciso nisso, mas é por aí, né? A gente fez menos do que poderia, infelizmente, para proteger, ou nos protegermos, etc. Dava para proteger mais e menos gente ter morrido. O que eu queria entender, lembrando, eu vou tentar voltar para aquela história da gravidade pós-vacina e da situação pós-vacina, principalmente para um tipo de comorbidade, que eu tenho a impressão que era listado como tipo de comorbidade, que era a gravidez. Tenho impressão, porque não estou procurando nesse instante essa informação, quais são, quais não são. Estou querendo achar aqui dentro o que vai falar pra gente. Eu já sei mais ou menos o que vai falar. Quando a gente vem aqui em total de casos, a gente vai ver aqui os casos crescendo, etc. E chega aqui no final, né, tem que tomar aquele cuidado, porque é ilusório, que aqui em qualquer crescidinha também pode ser bastante, né, em número, tem que tomar uns cuidados aqui. Casos novos por dia que mostra mesmo, né, aqui em janeiro de 2022, com uma bela bolada, né, apesar das mortes não estarem sendo assim tão, diariamente estarem sendo tão altas aqui, né, nesse período. É curioso que quando eu fui fazer essa análise sozinho, eu peguei aqui um dia que tinha óbitos por dia -1, que era algum bugzinho, né, dos dados diários, etc. E isso faz 1 ou 2 dias, e hoje já corrigiu, né, já foi corrigido isso, porque eu não tô achando aqui. Ficava bem visível, ficava até escrito -1, tirei o screenshot e pus no Twitter. Eu acho que eu cliquei aqui no que eu não queria, que deve ter sido 1 por dia, não, tá aqui o total mesmo. E tá aqui por município, tem até por município, né, a letalidade por município. A situação dos leitos nesse instante, lembrando, eu tô interessado realmente nesse instante, então nesse instante a situação dos leitos, no meu caso, região metropolitana de São Paulo, metade tá livre, né, então de enfermaria e UTI. Distribuição aqui não é o que eu tô procurando, tá, não é isso que eu tô procurando. Aí que eu falei, poxa, deixa eu ver casos de óbitos, será que em casos de óbitos eu encontro? Vamos para casos de óbitos. Em casos de óbitos, opa, a coisa parecia um pouquinho mais interessante, ó, letalidade, faixa etária, opa, a faixa etária já entregou uma coisa. Eu tô pensando em gravidez entre 30 e 40 anos, então pensando em 30 a 40 anos solto, a gente tem aqui, olha, que de 30 a 40 é o pico de casos histórico, né? Historicamente, o pico de casos é na faixa de 30 a 40, dentre essas faixas das formas foram classificadas a cada 10 anos, né? Mas os óbitos estão concentrados, o pico de 60 a 70, né? Mas se você reparar, olha, se você pegar de 40 para cima, é literalmente o quê da letalidade?
é literalmente o que daqui, né? Tudo menos 5%, 95%. 95% dos óbitos foram de 40 para cima. Só que isso não diz sobre o risco de quem pega com 30 a 40 anos, né? Saber que a maior parte dos óbitos é numa outra faixa etária ou num outro grupo, não significa que, de repente, o meu grupo tem uma representatividade menor, mas tem uma mortalidade muito grande, tá? Pode ser. Então, esses dados não são suficientes para me tranquilizar, nem não grávido, tá? Nem não grávido, até porque eu já tô agora na faixa dos 40 e 49, né? Tá andando. E o que a gente tem aqui, então? Na faixa etária, ele mostra pra gente letalidade por faixa etária. Então, aqui sim, já é meio que um pelo outro, tá? Então, para a faixa etária, por exemplo, de 30 a 39, vai para 0,7. Mas olha o perigo, né? De 90 anos, né? 40%, quer dizer, 40% de quem pegou com 90 ou mais anos faleceu. É uma taxa altíssima. E mesmo se você pensar 10%, né? De 60 a 69 anos, quer dizer, é quase que você jogar um dado, né? É quase que você jogar um dado e tirar o número 6 e aí vai morrer, né? Quase isso, tudo bem? Eu sei que é um décimo, né? É um dado de 10 lados. Mas pensa, um dado de 10 lados, né? A gente não arrisca a nossa vida num lado de 10 lados, tá? A gente não arrisca. Então aqui é muito alta essa taxa. Mesmo 4%, muito alta ainda. 1,7 como doença, né? Como uma doença que vai... Olha a quantidade de pessoas que pegou, 1,7, olha a quantidade de gente que morreu, né? E aqui começa a ficar mais baixo, né? Aqui começa a ficar mais baixo, mas de novo, o problema é volume, né? Se eu falar para vocês, olha, eu só quero 0,01% do dinheiro que as pessoas ganham, que todo mundo ganha, eu tô feito, né? 0,01% de todo mundo eu tô feito. 0,01% do que uma pessoa ganha não é muito, mas na hora que você põe um bolão de pessoas, aí é muito e aí é um peso, né? E aqui é a mesma coisa, o número de mortes, mesmo que seja 0,1, se você coloca um número muito grande de pessoas morrendo, de pessoas contaminadas, né? Então, você imaginar que existem, sei lá, 10 vezes mais pessoas de 10 a 19 anos do que de 40 a 49, então o número absoluto de pessoas morrendo já seria meio que metade. Não é 10 vezes menor, é metade. Então já fica muito mais grave, né? E aqui tem que ver a distribuição de faixa etária das pessoas na população brasileira. Aqui é casos, é diferente. Então vamos lá. Então quer dizer, tranquiliza um pouco como indivíduo, né? Como indivíduo aqui, comparado com um indivíduo que tem 90 anos, se eu tivesse 90 anos. Porém, como coletivo, eu pensando nas pessoas ao meu redor, pensando nos meus pais, pensando em outras pessoas, a preocupação é mantida, né? Porque eu infecto uma pessoa que tem uma idade mais avançada e essa pessoa tem 4 chances em 10 de falecer. Depois a gente vem para cá, raça e cor, e aqui eu acho o que eu encontrei, né? Aqui tem diversos de raça e cor também, tá, gente? E mostra também desigualdades, como a gente já imaginava, né? E o que eu estava procurando que era doenças pré-existentes. Só que a gente tem que lembrar, né? Eles colocam como doença pré-existente, mas eu tenho a impressão que puérpera não é doença, né? Ter tido um bebê, ter feito ter tido um parto, e o pós-parto não é estar doente como doença, né? Mas é classificado aqui dessa forma que estão... Eu também não sei se o termo é comorbidade, não sei qual é o termo perfeito, exato, que deve ser utilizado para esse agrupamento, né? Mas é o agrupamento de algumas outras condições, situações do ser humano, em que uma taxa de mortalidade pode estar mais ligada. E aqui ele tem uma taxa, né? Olha, que ele fala, lembra que é de casos e aqui é de óbitos. Óbitos, né, com cardiopatia, 42%, tudo bem? 42%. Diabetes, 30%. Agora eu fiquei um pouco na dúvida se isso daqui é de quem tem cardiopatia, 42% morreu, ou se é de todo mundo que morreu, 42% tem cardiopatia. Eu acho que não, acho que é o primeiro caso, né? De quem tem cardiopatia e pegou o Covid, 42% morreu. Parece fazer mais sentido e é um número tristérrimo também, né? Não, tá aqui, ó. É esse número aqui, é 20, tá vendo? Só que esse número tristérrimo aparece na pneumopatia. Quem tem pneumopatia como doença pré-existente, 48% morreu, né? Absurdo, um número absurdo, né? Tem que lembrar que talvez nem todo mundo tenha registrado que tem pneumopatia. Algumas pessoas talvez não tinham registrado que tinham ou não tinham, né? E aí isso talvez aumentasse ou diminuísse, né? Mas 48%, né? Doença hepática, 49%. Quer dizer, é desastre, né? Pegar a doença com essas condições. E o que eu estava interessado, que era o caso de uma pessoa estar grávida, não aparece nessas condições. Não aparece. O que me leva a crer que não seja uma situação pior do que essas.
né? Senão ela estaria aqui, é isso que eu imagino. Como aparece a puérpera aqui, como 18,7%, me preocupa, porque se eu tiver uma pessoa na família grávida e que daqui a pouco vai ter um filho ou uma filha ou um bebê e ficar puérpera, não sei se esse seria o termo adequado, né? Estar, 18% me assusta. Só que aí eu tenho que lembrar, isso é histórico. E aí, como é que eu saio agora do histórico para o momentâneo, pós-vacina, etc e tal? E aí eu procurei, tentei explorar e não achei. O que eu fui foi no baixar os dados, e aí eu baixei os dados dessa área, né, que é casos, óbitos e doenças pré-existentes. Esse arquivo aqui é um zipinho, que vira um CSV de 700 megas, que eu carreguei aqui, ó, 19 megas, que vira 800 megas. Eu estou usando algumas bibliotecas aqui, eu estou rodando local, não estou rodando num Colab, como a gente está acostumado de eu rodar algumas vezes. Então eu só instalei o Jupyter Notebook, nessa meu Virtual Envy, no Jupyter Notebook, Pandas e Seaborn para visualização. Só isso. E aí eu vou abrir aqui o meu Óbitos Notebook aqui e vou passar com vocês o que eu acabei procurando, e eu adoraria de pegar o feedback de vocês, falarem, opa, não, Guilherme, olha, você bobeou aqui, você podia fazer aquilo, você podia fazer isso, olha aí nesse caso, etc. E eu compartilho isso daqui também com vocês, para quem quiser explorar mais. Claro, faz sentido você atualizar e baixar uma versão atualizada do CSV, né? Essa daqui já é uma versão um dia desatualizado. Então o que a gente tem aqui? Pandas e Seaborn, duas bibliotecas que eu importei, talvez Matplotlib apareça em algum lugar aqui mais para frente, talvez não, eu acho que nem aparece. E talvez nem o Seaborn. O que eu faço? Eu leio o CSV, casos, óbitos, doenças pré-existentes, o separador é um ponto e vírgula, e eu já falo que o campo data, início, sintomas é data, tá? Eu sei um campo data porque eu vou fazer queries a partir e após certas datas. Eu classifiquei esse cara aqui como data, ele tenta formatar, ele percebe que tem uma formatação ali e extrai para mim aqui como 2021, 05, 24 de maio de 2021, por exemplo, essa pessoa. Eu adicionei uma coluna chamada contador, daqui a pouquinho vai aparecer o porquê que eu adicionei isso e outras coisas. Eu vou criar um novo notebook aqui pra gente, em que eu vou copiando e colando e a gente vai vendo essas coisas acontecendo à medida que eu vou passando, legal? Então vamos lá, ó, criei um novo notebook aqui, então esse daqui análise puérpera. Então, primeiro eu importei Pandas e Seaborn, depois, vamos ver lá, o que eu faço eu leio o CSV e eu vou deixar essa linha aqui de fora por enquanto. E só para a gente ver o data.head, eu quero que vocês vejam os dados carregados, porque eu vou fazer duas transformaçõezinhas aqui que eu gostaria de saber, tá? Três, na verdade, né? Mas uma eu já queria fazer aqui com vocês, que é a seguinte: se a pessoa teve essa marcação de puérpera, sim ou não, ela está sendo marcada como sim ou outro valor, tá? Sim ou outro valor. E no meu caso, eu quero que seja true ou false, para ficar fácil de fazer queries, tudo bem? Então, ó, se a gente olhar lá, ó, vai ter aqui ignorado, sim ou não. Eu não quero ignorado sim ou não, eu quero true ou false, 0 ou 1, alguma coisa para poder fazer query. Então eu sobrescrevi aqui essa coluna, se ela é igual a sim, tudo bem? Então todos os que são não e os que são ignorados, eu estou tratando da mesma forma. Presta atenção, então quer dizer, com certeza tem pessoas que são na situação de puérpera nos ignorados, tá? Que são informações que não foram adicionadas. Tem essas pessoas e eu estou tratando elas num bolão, tá? Numa forma bolão. Não sei se é o ideal, né? Talvez eu tivesse que isolar ela aqui como não, né? Sim é um caso, não é o outro e o ignorado é o outro. Deixa eu fazer um count rápido. Então é um data, puérpera, value counts. Vamos ver quantos que tem de não. Ó, tem bastante não, né? Estatisticamente não vai, é um valor pequeno, né? Porque vocês veem que o sim até é um valor pequeno, mas comparado, né, com todos os outros campos, número de pessoas, etc., né? Tem 4 milhões de casos, mas é interessante para trabalhar. Então eu vou deixar, olha, se é sim, vai ser o puérpera, tudo bem? Então esse daqui é o caso do sim, né? E o não, eu vou deixar só os casos do não. Eu vou tirar fora os outros casos. Então eu vou colocar puérpera não, igual aí não. Tudo bem? Então eu criei uma coluna para o sim e uma coluna para o não. E o ignorado, eu vou ignorar. Tudo bem? Antes eu não estava fazendo essa análise assim não, estou mudando aqui na unha. Então eu vou criar aqui um com sim, um com não. E eu vou criar um que é puérpera geral, que é simplesmente ser igual ao sim, tudo bem? Então quer dizer, quem é sim? Ah, dá na mesma, né? Esse aqui eu não preciso desse, eu tenho aquele outro, Guilherme. Então tá bom, porque são todos os que o sim é não. Tá, ó. Acho que é isso.
Acho que é isso. Então tá bom. Então é isso que eu vou fazer, vou criar essas duas colunas e é isso aí. Depois de criar essas duas colunas, vou rodar daqui a pouquinho, tá? Eu vou querer ver o shape e o info só pra gente ter uma olhadinha como é que tá os dados. Então vou colocar aqui embaixo. A gente vai ver os dados, né? O shape, quantas linhas a gente tem, o total vai aparecer, é a soma desses daí, e o info pra gente ver se as colunas foram lidas da forma adequada, da forma que eu queria. Só que tem um caso, né? Como eu vou analisar óbitos, eu não quero analisar óbitos, eu não quero analisar pacientes que tiveram uma data de sintoma no último, por exemplo, mês. Porque eu imagino que deve demorar algum tempo para a pessoa que vai para a UTI falecer, né? Infelizmente. Então, eu não quero pegar os dados do último mês, tudo bem? Então, eu vou escolher uma data aqui, olha, tá aqui tudo certo, pegou date time, joia. Eu vou pegar uma data início sintomas, lembra que ela é um campo de data? Para tudo que é antes de 8 de dezembro, então um mês atrás, no meu caso, eu vou, deixa eu ver aqui, acho que é o caso da data máxima aqui, tá? Eu posso até pegar a data máxima, como é que é mesmo o campo? Data início sintomas. Data início sintomas, vamos dar um describe. Eu acho que funciona esse describe, dá um alarmezinho, mas funciona. O last é dia 8 de janeiro aqui desse dataset. Então eu peguei aqui dia 8 de dezembro, para dar um mês, tudo bem? Então arranquei fora quem entrou depois. Então quer dizer, para o Brasil, a Omicron, eu já estou perdendo uma certa informação aqui. Então se de repente a mortalidade com a Omicron for maior ou menor, né, a letalidade ou alguma outra coisa, taxa de casos, etc., eu não vou pegar essa informação ainda, infelizmente, tudo bem? Então agora o que eu quero saber também é qual que foi o que aconteceu antes e depois da vacina. E aí eu preciso escolher uma data para saber quais são os, né, que apareceram meio que as pessoas antes e as pessoas depois da vacina. A vacina em Brasil começou no começo de 2021, porém para grávida, se eu não me engano, foi lá para julho de 2021. Então, considerando duas doses com 3 meses de intervalo, né, 2 doses, 3 meses de intervalo, dá um mês 8, 9, 10, dá 3 meses, dá um mês 10. Então eu vou pegar e eu vou filtrar criando uma coluna chamada antes de vacina, que são todo mundo que foi data de sintomas foi antes de 1 de 2010. Estou colocando aqui se antes da vacina, não quer dizer que é antes da vacina da pessoa ter tomado a vacina, é antes da data mais ou menos da segunda dose de quem era puérpera naquela fase, tudo bem? Naquela fase. Tem gente que era antes, tinha gente que era depois, tem, né, vários momentos. Não dá para eu saber exatamente, tudo bem? Quando, né? Quando que a pessoa ficou grávida, quando que não sei o que, quando que nasceu, não dá para eu saber aqui. Beleza. Então o que eu quero fazer? Vamos dar uma olhada quem não vacinou, por exemplo. Quem não vacinou é mentira. Quem foi antes da vacina, tudo bem? Da fase da vacina para grávidas. E de novo, lembra, eu tô analisando aqui puérperas, mas eu tô falando da vacina para grávidas, tá? Porque eu não tenho, né, a outra informação. Faz sentido, né? Então tem aqui, olha, realmente são pessoas que vieram aqui depois, né? Porque antes de vacina é false, vieram depois. Faz sentido. Beleza. O que mais? Vamos dar uma olhada no puérpera, como é que tá agora, o value counts, né? Ó, tá ignorado, tá sim, e no sim, como é que a gente tá no sim? Então, ou é sim, ou é o resto, né? E o não, como é que tá o não? Então, ou é não. Ué, o não deu certo? Porque o não deve ser assim, o não tem um tio. Ei, Guilherme, o não tem um tio aqui, ó. Então não funcionou. Então, kernel, run all, cadê? Cell, run all, pronto, deixa eu rodar tudo, a gente já vai saber daqui a pouquinho. O que mais? Eu quero ver o diagnóstico, se a pessoa, que tem uma coluna lá que chama diagnóstico COVID. Aí eu peguei esse diagnóstico COVID, eu quero ver se todo mundo teve COVID aí, né? Porque, teoricamente, todo mundo que teve aí deveria ter tido COVID, né? Se tá aí dentro. Então, eu imagino que vai ser isso, mas quero ter certeza, tudo bem? E, na verdade, eu já sei que vai ser isso mesmo, vai estar todo mundo. E aí agora eu vou fazer, olha, tá, joinha. Então, ó, o não deu aqui 187 mil pessoas classificadas como não e todo mundo confirmado. Agora aqui, ó, não, é como todo mundo confirmado, isso. Agora puérpera, não puérpera e feminino. Eu vou separar esses 3 grupos porque eu quero entender se puérpera tem um risco maior, uma letalidade maior do que o grupo feminino, né? E se tem... e é isso, basicamente, tudo bem? Essa separação de classificações que eles fizeram. Então, puérpera para mim é o puérpera sim igual a true, e o não, eu vou considerar o não igual a true, tudo bem? Só aquelas 180 mil pessoas. Então, são aquelas 1.200 pessoas aqui e aquelas 187 mil pessoas aqui. E feminino são esses daqui. Olha o que eu já percebi, hein? Porque eu vou querer pessoas que sejam não puérpera e feminino, né? E feminino. Eu acho que eu tenho alguma coisinha aqui interessante para eu ver. Vamos ver, ó. Então eu quero, na verdade, que seja isso. Eu acho que é end. Será que é end? Alguém se lembra? CS, sexo. Opa, tá errado aquele lá também, né? Feminino. Aqui era igual, né? Acho que era igual. Ei, Guilherme. Vamos ver lá.
feminino, ponto head, ó, feminino, vamos ver puérpera. E eu peço perdão se eu não estiver falando adequadamente a palavra, porque é uma palavra difícil, de verdade, para quem não usa ela no dia a dia. E outra puérpera não, ou não puérpera, ponto head. Então tem que ser feminino, fez sentido, né? Fez sentido. Tá ótimo. Parece fazer sentido, né? Eu acho que na hora que eu faço essa query, eu podia dar um display do shape desses três, né? A gente vai saber quantos que trouxeram de cada um, ó. 1.200, 88.000 e 2 milhões, né? Beleza. Que mais agora? Então agora eu quero calcular uma taxa de óbito. A taxa de óbito de cada um desses grupos. Então eu preciso definir uma função. Essa função que calcula a taxa de óbito, ela vai pegar o quê, ó? Ela vai pegar esse grupão, né? A coluna óbito, então a coluna óbito existe, zeros ou uns. Soma o quê? Soma os uns, né? Pega os uns e divide pelos zeros. Opa, uns por zeros? Será que é isso mesmo, ó? Soma o número de uns dividido, ó o bug aqui, né? Dividido por counts de 1 mais o de 0, né? Tá errado aqui. Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô falando, olha, pega o número de uns, então o número de óbitos, e divide pelo total de pacientes. E multiplica por 100. Essa é a taxa de óbito. Devolve o número de óbitos, o número geral e essa taxa de óbito. Vamos ver, ó. Da taxa de óbito vamos separar aqui melhor, né? Não puérpera, puérpera e feminino. Então, ó, não puérpera era 35%, tá altíssimo isso daqui, tem algo de errado. Puérpera, 18% e feminino, 2,8%. Bizarro, hein? Não é? Bizarro esses 35% aqui. Será que tem alguma coisa errada na minha definição do que é o não puérpera? Né? Poderia ser que aqui eu também teria que colocar o sexo ser feminino. Não deveria fazer, provavelmente, muita diferença. Eu sei que tem questões de gênero aqui que entram em jogo e poderia fazer diferença, tá? Não deveria fazer muita diferença. Vamos ver, 1,264 é o primeiro valor. Ó, tirou 200 pessoas que estão com outro sexo definido, né? E a gente pode até ver se eles foram bacanas aqui, como é que eles trataram essa questão. Value counts, eu não sei como eles trataram, tá? Olha só, tem definido e ignorado. Tudo bem? Então tem outros casos, eles não deixam só feminino e masculino, claramente uma super tendência para isso, mas eles trabalharam de outra forma. Então tem algum outro caso aí. Aí eu preciso tomar uma decisão, né? O que eu faço? Né? Eu considero, porque quem é puérpera pode ser indiferente do gênero aqui, ou do sexo que está definido aqui. Não sei como eles fizeram essa classificação, essa triagem, porque até tem, não sei se a palavra triagem, tem diversas cidades, etc, né? Mas como eu estou comparando com este grupo aqui, tudo bem? Então eu vou manter por causa disso, porque eu estou comparando com esse grupo, com o grupo completo que foi marcado como feminino, tá? Então como eu quero manter, eu estou imaginando que na cidade X eles colocaram essa palavra aqui em certas condições, e nesse daqui colocaram, para eu poder comparar com esse grupo, eu quero ter as mesmas condições nesse grupo. Então eu vou manter as mesmas condições daquela cidade, sabendo que pode ter variado de pessoa para pessoa, etc. Tá? Essa classificação. Eu preciso assumir alguma coisa, então eu estou assumindo esse, tá? A gente poderia tirar o sexo daí, poderia fazer de outras formas, tá? Eu estou fazendo dessa forma. Não estou dizendo que é a melhor, estou falando que, é essa que eu defini. O que me assusta é esse daqui mesmo, né? Esse daqui assusta muito, né? Esse assusta muito, que tenha todo esse valor. Eu vou até colocar o counts aqui, devolver para ver que eu estou devolvendo certo, né? Ó, zeros 50 mil, óbitos 30 mil, 30 mil mais 50 mil dá 80 mil. É isso mesmo. Dá um número altíssimo, né? Que estranho, né? Bem estranho. Dá um número muito mais alto do que a taxa do feminino em si. Quer dizer, tá tendo alguma tendência manual do ser humano aqui de ter marcado se era puérpera ou não, tá? Porque caiu em alguma situação. E eu até tenho uma suspeita, que é assim, se a pessoa não é hospitalizada, por exemplo, eles nem marcavam esse campo. Porque não precisava. Bora pra frente, a pessoa voltou para casa, acabou, etc. Agora a pessoa foi hospitalizada. Aí eles saem checando todos os campos, porque é protocolo, tem tempo, não sei o que, etc. E aí o que acontece? Como ela foi hospitalizada, taxa de mortalidade mais alta do que quem não foi hospitalizado. Então, provavelmente, essa taxa de mortalidade mais alta para quem não é puérpera versus público feminino em geral, né, não deveria ser
tão diferente assim, a não ser que ser puérpera tenha outras comorbidades ou doenças pré-existentes que estejam muito ligadas com essa condição. Não me parece ser uma frase 100% adequada, 100% verdadeira, etc, né? Deve ter algumas tendências, mas não necessariamente a cardiopatites ou outras coisas que apareceram ali, né? Não imagino que sim. Então eu imagino que seja mais isso. E isso significa o quê? Que a gente não consegue trabalhar com esses dados. Eu não consigo trabalhar com esses dados sozinhos. Porque se eu trabalhar com esses dados sozinhos, vai dar uma coisa totalmente distorcida. Não tem como. Vai dar uma coisa totalmente distorcida. Só ter certeza mesmo, né? Então, 1 é quem teve óbito, 0 é quem não teve, somei, dividi e deu caca, né? Não tem o que fazer. Faltou colocar o ponto lock aqui. Desculpa. Mas o ponto lock nesses casos, ele tá tudo vindo na mesma ordem, não deveria fazer diferença, tá? Vamos ver, ó, 33, 35, 17 e 3, isso mesmo, tá? Não fez diferença. Vou tirar o counts daqui, porque a gente não precisa. Então, a taxa de óbito meio que bizarramente altíssima, né? Altíssima. E aí o que eu quero saber é, essa taxa, então, não puérpera eu vou ter que jogar fora, tá? Não vou poder mais usar, pois provavelmente diz algo sobre hospitalização ou algo que não faço ideia. Provavelmente é isso. Mas e aí, o que eu posso fazer então? O que eu posso fazer? Eu posso separar por antes do período em que eu imagino que as mulheres que tiveram filhos, né, fizeram parto, tiveram ou não tiveram a oportunidade de tomar vacina. Oportunidade. Então, antes de vacina, false ou true, tudo bem? E aí eu calculo a taxa de óbito antes e a taxa de óbito depois. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o antes e depois para cada um desses grupos, na verdade para o grupo puérpera, né? Que são essas pessoas que estavam marcadas como sim. Então antes, eu posso até colocar aqui só para fazer um pouquinho mais bonitinho, não que vai ficar lindo, tá? Não vai ficar lindo. Do jeito que eu estou fazendo esses prints, não vai ficar lindo. Antes a taxa era 17 e agora a taxa é 20. Parece ficar muito próximo. Para esse grupo que está marcado como feminino, geral, né? Está incluindo, inclusive, esse grupo aqui de cima. A taxa antes era 2,8 e depois 4,3. O que será que está acontecendo que essa taxa aumentou? A taxa de óbito aumentou. Para quem teve sintomas, a partir de outubro, aumentou. Né? Por que será que isso pode acontecer, que essa taxa? Primeiro, pode ser que eu tenha errado alguma coisa aqui para trás. Né? Pode ser que o meu cálculo de taxa de óbito, que é zeros e uns, vamos ver se é só 0 e 1, porque ele está mostrando que só tem 0 e 1, mas deixa eu ter certeza absoluta. Né? Data, óbito, value counts. Tem que ter só zeros e uns. Só zeros e uns. Então quer dizer, ou faleceu ou não faleceu. Né? A gente pode pegar um data óbito.min e a gente vê que é 3,5%. Tudo bem? Vezes 100, 3,5% para todo mundo que está aí. Aliás, isso daí era o min eu poderia fazer ali, né? No taxa de óbito, né? Ei, Guilherme, em vez de fazer isso tudo aqui, né? Eu, em vez de colocar o P aqui, era só colocar um min, né? Era só colocar um X óbito.min vezes 100 para ficar em porcentagem, tudo bem? Então, conferir lá, ó, mesmo valor, não fez diferença nenhuma, tudo bem? Opa, então tá me parecendo que essa conta aqui tá certa, tá? Tá me parecendo que tá certa. O que eu acho que é interessante a gente ver? A gente vê esses números aqui, olha, são 88 mil. Mil pessoas é pouco, né? 88 mil já é um número mais razoável e 2 milhões de pessoas é bastante, né? Aqui já vai para uma estabiliza mesmo. Então eu tenho essa suspeita de que aquele primeiro puérpera esteja, o não puérpera esteja sujo, aqueles dados, né? Mas ainda não explica por que esse aumento dessa taxa, né? O que será que poderia justificar esse aumento dessa taxa? Então vamos ver o antes e depois de todo mundo. Todo mundo. O antes e depois de todo mundo, olha, 3,5, a taxa 3,5 subindo para 5,4. E lembra, quando eu olhei lá no SEAD, eu falei lá em cima, olha, no primeiro de todos, né? Falei, olha, a taxa de São Paulo é tantos por cento, né? 3,5. E esse 3,5, ele é histórico. Por quê? Porque muita gente pegou, né? Olha ali, muita gente pegou nessa fase aqui, histórica, que eu estou usando na análise, que foi antes de outubro. Depois de outubro, menos gente pegou. Menos gente pegou. E a taxa de mortalidade ficou mais alta. Por que será? Né? Que menos gente pegou e a taxa de mortalidade ficou mais alta. Por causa da vacina, né? Por causa da vacina. E aí você fala, mas pô, a vacina tá fazendo as pessoas morrerem? Pelo contrário, a vacina tá fazendo as pessoas não pegarem. E aí quem pega não está vacinado. É quem não quis se vacinar. E aí a taxa de mortalidade fica mais alta. É a única ideia que me vem aqui. A taxa de mortalidade aumentou porque a Delta foi mais mortífera, tem uma taxa de letalidade maior do que vinha antes,
né? Então a variante Delta que veio mais para cá, né? Tem uma taxa de mortalidade mais alta, né? Essa daqui, ó, tem uma taxa de mortalidade mais alta, né? Você vê que aqui, olha, de março, né? A gente tinha isso daqui de casos, né? Sei lá, quantos casos? 10 mil casos. 10 mil casos e 300 mortes. Dobrou o número de casos e o que aconteceu com o número de mortes? De 200 foi para 1.000 e tantos. Multiplicou por 5, né? Então, quer dizer, ficou muito mais mortífero a partir de abril até aqui, o final de julho, né? Então, deve ser Delta, falta de leitos, apesar que eu acho que falta de leitos começou bem antes disso, né? Delta, falta de leitos, pessoas não sendo vacinadas, né? Pessoas não escolhendo não se vacinar. Então, eu tenho minha impressão é que o que faz isso acontecer é exatamente isso. Olha o número de casos. Antes, eu tinha aqui, né? O que eu tinha aqui de número de casos? 4 milhões. Agora eu tenho quantos casos? 30 mil. São períodos distintos. Tudo bem? Antes eu tinha o quê? 150 mil mortos. Agora eu tenho 1.600 mortos. Tudo bem? Então, quer dizer, mudou muito isso daqui, né? Mudou muito. Pode ser que com uma data posterior isso mude, né? Essa taxa volte a cair. Pode ser, porque de repente, né? Se a gente olha naquele gráfico ali, ó, outubro realmente é quando começou a cair. E aí você pega aqui, ó, outubro, ficou no chão, né? Teve um pico ou outro, deve ser alguma correção de dado, mas ficou basicamente no chão o número de óbitos. Mas por quê? Porque também os casos ficaram no chão. Por que os casos ficaram no chão? Por causa da vacina. E por que o óbito ficou no chão? Porque a vacina protegeu e ponto final, né? Agora, é por isso que eu não sei direito, não sei exatamente o que faz esses óbitos subirem. Minha suspeita seria essa, de que quem está morrendo é quem não vacinou. Deixa eu ver aqui o que mais que eu até arrisquei fazer. Eu tentei fazer para o sexo que está definido como masculino, para ver se acontecia o mesmo efeito, e a gente tem o mesmo efeito, tá? O mesmo efeito. E você percebe que o crescimento ele é muito próximo, né? Aqui ele cresceu, ó, de 3 para 4, 30%, 40%. Aqui de 3,5 para 5,4, 30%, 40%. Aqui de 4 para 6, 50%. Aqui 17 para 20, bem menos por cento, tá? Só que aqui repara que no puérpera, basicamente, não tem gente, né? Basicamente não teve, tudo bem? Se a gente tirar, tá, que é a forma que eu tinha feito antes, essa condição do feminino, tá? Se eu tirar a condição do feminino, mas aqui eu tenho que deixar, certo? No não eu tenho que deixar ainda, tudo bem? Então se eu tirar a condição, olha o que acontece. Óbito, Então, se eu tirar, ainda ficou baixo, né? Ainda ficou baixo, essa é a verdade. Ainda ficou bem baixinho aqui. Então, como os casos são muito poucos, né? A taxa até ficou muito próxima. E o não puérpera, né? Que está explicitamente dizendo que era não. Pode ser que seja um homem que foi marcado, pode ser que seja um masculino, um indefinido, não sei. Continua alto, né? Aquele que eu não consigo descrever. Esse daqui é o que eu não consigo analisar. Eu não consigo. Alguém talvez tenha alguma sugestão muito boa que faça sentido, tudo bem? Que faça sentido. Aqui eu vou deixar aquele comentário ali, né? Faz sentido CS sexo igual ao feminino? Uma pergunta, dá pra gente rodar das duas formas, tá? Que mais que eu fiz aqui? Aí eu tentei olhar, poxa, mas isso daí, será que então, como que isso vem acontecendo com os meses, com os passados meses? E aí eu vou fazer aqui uma query bem grandona, tá? Bem grandão, eu vou fazer por mês, tá? Eu agrupo por mês, pelo mês do data início de sintomas e o ano do data início de sintomas, e eu vou pegar os óbitos, quantas pessoas estavam na marcação de puérpera, o contador, desculpa, aqui é puérpera, sim, o contador e puérpera óbito. Então vamos subir lá, ó, puérpera sim é o nome da coluna que eu criei, certo? Puérpera sim, isso. Então lá em cima eu vou precisar do contador. O contador é só um contador, é só um valor 1, que daí eu consigo contar o número de pessoas. E o puérpera óbito é quem? É puérpera e teve óbito, tudo bem? É isso que eu fiz. Então eu posso dar um kernel run all aqui, um cell run all, ele vai rodar tudo isso pra gente. Então isso daí vai dizer mais ou menos por mês, tá? Como é que isso tá. E aí sim eu faço um line plot. Então eu falei que não, mas tinha assim um line plot que nem eu lembrava que eu tinha feito. Vai ter uns 5 ou 6 gráficos que eu tinha feito. Vou rodar aqui pra gente ver. Então lembra que o que demora aqui pra gente é essa primeira leitura, o resto é basicamente vai batido, né? E quando a gente chega lá no final, no line plot, eu dei alguma caca. É o puérpera aqui que tá dando erro, ó, que é por mês. Puérpera sim, dividido por contador. Puérpera sim, tarará, tarará, tarará. Beleza. Então eu estou calculando várias colunas, tá? O mês e o ano. Óbito é quantas pessoas morreram que tiveram data de início de sintomas naquele mês. Puérpera sim, quantas pessoas estavam marcadas como puérpera sim naquele mês, né? Início de sintomas. Contador, quantas pessoas
foram marcadas naquele mês. Puérpera óbito, quantas vieram a óbito naquele mês? Então aqui, ó, por exemplo, foi 20%. Taxa de óbito geral, então quer dizer, óbito dividido por contador. Tudo bem? Então, olha, era 0,3%, 10%, 9%, quer dizer, começou com 11% das pessoas morrendo, 11% de todo mundo, né? Que vergonha, né? 9%. Vergonha, eu digo, né, de como foi lidado com essa situação ali no começo mesmo. E por muitas vezes, né? Taxa puérpera é a mesma taxa de óbito, só que para puérpera agora. Então essa daqui, ó, puérpera sim, puérpera óbito 2 dividido por 10, que é 20%. 11%, 17%, 16% e por aí vai. Contador, aqui eu tenho só umas abreviações de milhões e de mil, tá? Então eu só dividi por 1000 e dividi por milhão, só para que nos gráficos ficasse algo um pouco mais fácil de eu visualizar. Não que vai ficar fácil de visualizar, não será isso o ponto. Então aqui é um gráfico fácil, esse é um fácil, da taxa de óbito por mês. Então olha a taxa de óbito, como ela vai chegando aqui, e quando ela chega no começo, no final, na verdade, de 2021, essa taxa de óbito subiu de novo. Realmente a taxa de óbito subiu, tá? Pode estar ligado com vários fatores, né? Subnotificação, né? As pessoas... conheço pessoas que, né, tiveram sintomas, etc, e falaram, não vou testar, não preciso, não sei o quê. Quer dizer, tá pegando e não tá registrando, pode estar até passando, etc, né? Então, taxa de óbito realmente geral, a taxa de óbito parece que subiu mesmo, parece que subiu. A taxa, lembra? A taxa de óbito é essa letalidade, tudo bem? Quer dizer, quem pega, o ponto é, se a gente se vacina, a chance da gente pegar é menor. E aí, com certeza, né, pega, fica sintomático, não registra, então essa taxa aqui aumenta, né? Com certeza quem fica assintomático e nem fica sabendo que pegou, também já vi casos do gênero, a pessoa fez o teste e ficou sabendo ali, porque estava completamente sintomático, 2 pessoas, casal e pronto. E aqui a taxa da puérpera, né? A taxa puérpera com um contador de pessoas, tá? Então a taxa puérpera, você vê que ela vem aqui, ó, e realmente chega aqui no final, ela cresce também, ela também cresce. E o contador de pessoas, porque eu queria ver, olha, à medida que os casos gerais caíram, a taxa de óbito de puérpera aumentou. Então deve estar ligado com essa subnotificação, né? Por que subnotificação? Pessoas se recusando a fazer teste e pessoas que nem ficam sabendo que pegaram, porque tomaram a vacina, estão assintomáticas, nem ficam sabendo que pegaram, né? E passam para frente, de repente. São suspeitas que eu tenho, talvez alguém aqui que manje mais, vai compartilhar com a gente lá nos comentários e dizer o que mais pode ser. Que mais? Taxa de óbito, só a taxa de óbito puérpera. Ah, desculpa, qual a diferença? Taxa puérpera e taxa de óbito puérpera? Agora eu fiquei na dúvida, hein? Taxa puérpera, ei Guilherme, a taxa puérpera é literalmente o número de puérperas representadas no total de casos. Então o que eu queria saber aqui, né, eu errei, agora esse daqui é o da taxa, tá? Ei Guilherme, falei bobagem, hein? Então aqui é literalmente o seguinte, olha, à medida que o número de casos caiu, o número de casos de puérperas, proporcionalmente à representação antiga, aumentou. Né? Esse aumento, ele é mais triste, né? Porque quer dizer que a pessoa teve realmente mais puérperas que pegaram e foram para uma situação que tiveram que registrar. Pode ser, de novo, que quem está assintomático não está registrando e que puérperas não ficam tão frequentemente assintomáticas, porque a gente já sabe que a doença é pior para elas, né? Então pode ser isso, tá? Então quer dizer, pode ser que, entre aspas, a taxa seja ainda a mesma, só que, né, de pegar, né? Só que as outras pessoas, como tem uma taxa de notificação menor, porque elas são mais assintomáticas, aí não aparece aqui a representatividade delas cai. Pode ser isso, por exemplo. Porque a taxa de óbito puérpera, olha o que acontece com ela. Aquela faixa fica aqui, ó, nos 17, tá vendo? Ela fica navegando nos 17. Isso daqui é mês a mês, tá? Não tá rolando, não tô fazendo nada do gênero. É claro, às vezes tem um mês que dá uma baixada forte, uma alta forte, mas ela tá rolando aqui nessa faixa, né? De repente ela cai para 0 aqui, porque é o último mês que eu tenho esse registro. Então, não, né, o mês de outubro, lembra? É aquele meu último mês. Então esse aqui a gente ignora, tá? Esse ponto. O último é esse alto aqui para o 25, mas logo anterior teve um baixo. Então, tá parecendo que está mantendo a taxa de óbito, que é a minha dúvida, né? Que é isso, quer dizer que está mais seguro ou não está? É a pergunta que fica aqui e eu peço ajuda para vocês. Eu coloquei outros 3 gráficos aqui, 3 linhas no mesmo gráfico, que são a taxa de óbito puérpera, que é aquela linha azul, né, que a gente tinha visto, então ela vem até aqui, né? O óbito em milhares, que é esse daqui, então a gente vê que o óbito em milhares teve uma queda, e total, tá? Em valor total. E o número de puérperas que de repente baixou. Então realmente é isso, olha, o número de puérperas total, tudo bem, o número total de puérperas diminuiu, então quer dizer, tem menos puérperas pegando Covid, porém a taxa de mortalidade está aumentando. Mas isso é aquele outro
que eu falei também, né? É o geral, né? Lembra? Geral meio que parece que tá acontecendo isso, né? Quando eu fiz aquela query. E o que eu fiz? Então eu peguei e simplesmente mostrei a tabelinha. Joga a tabelinha aí pra mim, ó. Joga essa tabelinha que eu quero ver a tabelinha. E ponto final. E essa tabelinha é onde eu quase acabo. Por quê? Porque aqui ele mostra pra mim a puérpera, quantas pessoas eram puérperas e a taxa de óbito nesse grupo. Contador total de pessoas que pegaram Covid e taxa de óbito. Lembrando que podemos ter subnotificações. E você vê essa porcentagem aqui, né, na faixa dos 27, 27, 15, 25, 17, 20, 13, aquele mês de 4 que foi bizarro, 27. Mas o número de casos é muito pequeno. Então percebe, olha, o número de casos caiu muito vertiginosamente, assim como aqui, né, nos dois, né? E é claro que essa porcentagem fica muito mais suscetível quando uma pessoa entre 11 morre, né? Uma pessoa entre 11 morre, 10% para cima ou para baixo, ou não morre. Uma pessoa morre ou não morre nesse outro aqui, a porcentagem muda muito pouco, tudo bem? Então pode ser um fator muito específico, né? Um azar ou uma sorte, vou dizer assim, né? Naquele dia específico teve um outro acidente, não tinha leito, não sei o que, e aconteceu, subiu um aqui, causa muito estrago. Subiu um aqui, não causa tanto estrago. Tudo bem? É só um exemplo super pontual. Então, o que isso quer dizer? Que essa taxa aqui, ela deveria ser mais, menos variedade aí nela, mas a gente vê que a taxa geral, ela vem subindo mesmo. Ela veio subindo a partir de outubro, né? E deve estar ligado com a Delta. Deve estar ligado com a mortalidade da Delta, mas o número de casos veio caindo vertiginosamente porque as pessoas se vacinaram. Então agora o mistério é, quando vier a Omicron, né, à medida que a Omicron está por aqui, o que vai acontecer agora? Né? O que vai acontecer agora é que o número de casos vai aumentar bastante, a gente sabe disso, porque a Omicron, você olha os gráficos, elas estão estourando, né, elas estão estourando, só que a mortalidade vai aumentar, vai diminuir, vai ficar a mesma, a letalidade vai diminuir, então o número de pessoas total vai diminuir. Uma coisa que me trouxe um pouco de tranquilidade para a minha questão, que é a questão da gravidez, vou trazer aqui uma reportagem. Aqui o Omicron traz novos riscos para mulheres grávidas não vacinadas. É uma reportagem de 23 de dezembro, então tem um mês essa reportagem, nem um mês. E aí tem uma frase lá que me tocou muito, que é a seguinte frase, que ela junto com isso tudo que eu vi, ela me dá uma tranquilidade dado que estamos vacinados, né? E não traz tranquilidade para quem continua a se recusar a se vacinar, né? Vou procurar aqui o número, aqui ó, pelo menos 17 mulheres grávidas e 4 bebês morreram de Covid na Inglaterra entre maio e outubro. Lembrando que na Inglaterra tem muito menos casos do que no Brasil, né? Então, aqui os dados são de maio a outubro, tá? Nesse período de maio e outubro na Inglaterra, eu imagino que lá já devia ter a Delta, tá? Nesse período, não tenho certeza, mas eu imagino que sim. 98% das mulheres admitidas, grávidas, admitidas na UTI, não estavam vacinadas. Então o que isso mostra? Mostra que pega muito mais forte em quem não está vacinado. Então quer dizer, esses números corroboram com os números laboratoriais, com os números dos testes, das fases de teste, certo? Teve as fases de teste da vacina, teve fase de teste da vacina, teve teste feito em grávida, teve teste feito em não sei o quê, teve vários testes feitos em vários grupos de pessoas. E os dados pós-testes, né, agora que a gente não está mais em teste, corroboram que a proteção é absurda, né? Para gravidez, para não mortalidade, né, para diminuir essa letalidade. E no caso aqui, né, está diminuindo a UTI. Né? Se está diminuindo a UTI, imagino que esteja diminuindo razoavelmente, proporcionalmente a letalidade nesse grupo de grávidas, né? E imagino que também de puérperas que foram vacinadas. Então, essa informação aqui, junto com a informação de que o número de casos caiu absurdamente, mas a mortalidade subiu, me leva a crer que quem está morrendo, né, é esse grupo que morre com mais facilidade, está pegando uma versão da Covid que é mais forte do que a antiga, né, que a gente sabe que a Delta era mais letal, e não está necessariamente vacinado, vacinada. É o que me parece ser. Como no meu caso, as pessoas ao meu redor, né, a gente tenta sempre conversar, e as pessoas que eu estou conversando sobre gravidez, etc., são pessoas que estão vacinadas, isso tranquiliza bastante. Não no sentido de isso aí, vamos fazer festa aí, não sei o quê. Não, não é isso. Tranquiliza no sentido de que a gente percebe que os riscos são menores e tranquiliza, né? Tranquiliza o coração. Acho que isso que é importante. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Super aceito sugestões e comentários de tudo isso que eu fiz. Ficaria muito feliz de escutar comentários e correções também, né? Vou compartilhar esse notebook aqui e é isso aí. De novo lembrando, muito obrigado e até a próxima. Nenhum Ri, que é SEO.